Olá! A nossa reflexão de hoje parte de uma gravação muito especial, que é o registro de um atendimento espiritual, presencial e gratuito. E para proteger integralmente a privacidade da pessoa envolvida, todos os detalhes pessoais foram removidos. Isso. O que resta são os ensinamentos de valor universal. E o ponto central que emerge desse material é um conflito. Um conflito muito profundo. Uma dissonância, certo? Exato. Uma dissonância entre o desejo de seguir um caminho de auxílio aos outros e, ao mesmo tempo, uma busca interna por validação externa que acaba paralisando, minando a autoconfiança. Vamos então mergulhar em como essa dinâmica funciona e, principalmente, como podemos realinhar nossa energia para superar esses bloqueios. O ponto de partida, então, me parece o mais crucial de todos: a dificuldade em avançar nos projetos, sejam eles terapêuticos ou pessoais. E essa dificuldade está ligada diretamente a uma percepção de si que depende da aprovação, do reconhecimento dos outros. Sim, e isso por si só gera uma vibração de inferioridade. É como se a pessoa estivesse sempre um passo atrás, sempre precisando provar o seu valor para alguém. O material até revela uma tendência a se comparar com pessoas próximas, não é? Exatamente, e usando métricas que não se aplicam ao próprio caminho. Coisas como sucesso financeiro, reconhecimento profissional convencional. E essa comparação acaba ignorando as qualidades que já existem ali. As qualidades inatas, a facilidade de conexão com pessoas, a sensibilidade artística, a intuição. Qualidades que não dá para medir com esses padrões externos. O que cria um estado constante de busca. Isso, que sinaliza ao universo uma sensação de falta, como se a pessoa não estivesse completa, não fosse suficiente por si mesma. A energia que se emite é a de não ter encontrado, em vez de simplesmente ser. Mas como se quebra esse ciclo? Porque não é um processo puramente racional, certo? Não de forma alguma. Não basta dizer a si mesmo, não vou mais me comparar. Essa necessidade de aprovação, ela vem de um lugar muito profundo. Muitas vezes sim, especialmente em relação à família, ao círculo mais próximo. Então, qual é o caminho? A sugestão que surge na conversa, vinda de uma perspectiva espiritual que a fonte chama de psiquiatra arquituriano, é que a mudança precisa ser vibracional, não apenas mental. Deslocar o foco. Deslocar o foco. Sair da busca por validação externa para um processo ativo de autoafirmação interna. É como ajustar uma balança interior, sabe? Entendo. A maturidade e as ferramentas para se validar já existem dentro da pessoa. O desafio é trazer essa consciência para o primeiro plano, para o dia a dia. E como isso se traduz numa ação prática? Como alguém que se sente preso nessa dinâmica pode começar a ajustar essa tal balança? Bom, um exercício muito concreto que foi proposto é o de materialização de qualidades. A sugestão é que, durante 7 dias seguidos, a pessoa escreve em um papel, à mão mesmo, todas as suas qualidades. Por exemplo, Eu me conecto facilmente com as pessoas. Ou, eu tenho sensibilidade para trabalhos manuais. Eu não coloco ganho material acima do bem-estar. Ou até algo mais sutil, eu consigo entrar e sair de campos energéticos com consciência. o ato físico de escrever. Sim, ele tem um poder muito grande. Ele tira essas verdades do campo abstrato do pensamento e as materializa no plano físico. Isso ajuda a mente e o espírito a integrarem essas qualidades como reais, como presentes. Certo. E em relação à energia familiar, que mencionamos ser uma fonte de pressão, como se lida com isso? A abordagem é um reenquadramento da energia. É preciso compreender que a preocupação que os entes queridos sentem, na maioria das vezes, não é uma desaprovação do caminho escolhido. Eles não estão julgando a escolha em si. Não. O que eles sentem é a vibração de incerteza e angústia que emana da própria pessoa. A preocupação deles é um espelho da nossa própria insegurança, percebe? Faz todo sentido. Quer dizer, o trabalho não é convencê-los. De forma alguma, o trabalho é encontrar a própria paz e confiança. Ao começar a emitir uma vibração de autoconfiança, de paz com o seu caminho, a energia que você transmite a eles muda. E isso não apenas alivia a pressão interna, mas traz tranquilidade a todos. Eles passarão a sentir segurança e não preocupação.
E essa ideia de autovalidação, de segurança interna, isso não é apenas sobre se sentir bem. Não. Tem consequências muito práticas, principalmente para quem pretende trabalhar no campo terapêutico, certo? Se a energia interna não está firme, a pessoa abre a porta para todo tipo de interferência. Exatamente, o que nos leva ao nosso segundo ponto fundamental. Ao trabalhar com o campo energético de outras pessoas, qualquer instabilidade vibracional interna serve como uma porta de entrada para desequilíbrios. E o material descreve uma experiência física bem clara sobre isso. Sim, um problema de audição que surgiu após um trabalho de constelação familiar. Para quem não conhece, a constelação é uma terapia tensa onde se entra em contato com as energias e dinâmicas do sistema familiar de outra pessoa. É um exemplo perfeito de como a imersão em campos alheios, sem a devida proteção e centramento, pode trazer consequências reais, tangíveis. Consequências para o corpo físico. O que eu acho fascinante nesse ponto é que essa vulnerabilidade não é descrita como um ataque, como algo frontal, é mais sutil. A fonte, aqui chamada de mentor da escola iniciática, usa um termo muito forte: sequestro do campo mental. É um conceito poderoso, sim, e muito preciso. Não é que você pega uma energia ruim de alguém. Como funciona então? A descrição é de lapsos muito rápidos, de milissegundos, onde o seu próprio fluxo de pensamento é interrompido ou alterado por uma influência externa. E como isso se manifesta? Pode se manifestar como uma onda súbita de tristeza ou uma irritação que surge do nada sem um motivo aparente. E se essa interferência se prolonga, ela pode afetar o que chamamos de corpo perispiritual. Que seria a nossa matriz energética. Isso, a matriz que sustenta e dá forma ao corpo físico. Uma distorção desse molde energético pode causar dores, problemas que a medicina convencional às vezes não consegue diagnosticar. Porque a origem não é material. A origem é vibracional. Isso muda completamente a perspectiva sobre proteção. O foco não é tanto se defender de ataques externos. Não. É mais sobre manter a soberania e a integridade do seu próprio espaço mental e energético. A questão é como fortalecer essa soberania. É um risco inerente a esse tipo de trabalho. O risco existe, mas ele é gerenciável. A sugestão principal é fortalecer a própria proteção energética e a consciência sobre os próprios limites. A transição para o trabalho terapêutico exige a criação de um campo de proteção consciente. Uma nova egrégora pessoal. Pode ser chamada assim, ou ajuste da que já existe. É como construir uma casa energética sólida antes de convidar os outros a entrar. E a principal ferramenta para isso é o autoconhecimento. Sempre ele. Sempre. Reconhecer a própria força, a conexão com os guias e mentores espirituais é o primeiro passo para solidificar essa proteção. A força não vem de fora. Ela vem do reconhecimento da luz que já existe dentro. Certo. E além do autoconhecimento, que é um processo contínuo, existem práticas mais imediatas que podem auxiliar nesse fortalecimento diário. Sim, duas práticas foram destacadas. A primeira é a de centramento. Antes e depois de cada atendimento, é crucial realizar um pequeno ritual consciente para voltar para si. Como seria isso? Pode ser uma visualização simples, imaginar-se envolto em uma luz protetora, dourada ou violeta, e afirmar a própria individualidade energética. Declarar mentalmente ou em voz baixa: o que é do outro fica com o outro, e eu permaneço em meu centro, em minha própria energia. Um ato de delimitar o seu espaço. Exatamente. E a segunda prática? A segunda é a de interpretar os sinais. O problema de audição, por exemplo. Em vez de vê-lo como um ataque ou um acidente, a sugestão é encará-lo como uma mensagem simbólica do próprio espírito. Perguntar a si mesmo: o que eu preciso ouvir dentro de mim que não estou ouvindo? Usar os desafios físicos como guias para o autoconhecimento e o ajuste vibracional. Isso transforma um problema em uma poderosa ferramenta de evolução. Essa ideia de manter o próprio centro nos leva diretamente à terceira grande questão do material, que é a transição de carreira. Sem dúvida. É nesse momento que muitas dessas ansiedades sobre valor, segurança e propósito se manifestam de forma mais intensa. E o ponto central aqui é que a transição deve ser vista como um processo de integração
e não de ruptura. A ansiedade de abandonar o trabalho atual para se dedicar só à terapia gera uma energia de conflito. E essa energia pode sabotar os dois lados. Os dois lados. O pensamento "eu quero deixar isso para fazer aquilo" emite uma vibração de rejeição ao trabalho atual. E, paradoxalmente, essa energia de negação pode criar dificuldades na própria fonte de renda que é necessária para financiar a transição. É como serrar o galho em que se está sentado. Exatamente essa imagem. Faz todo sentido. A fonte, que nesse trecho é chamada de instrutor extrafísico, adverte que a mediunidade, a intuição, são baseadas em vibração. Sim, A preocupação financeira excessiva, a energia de conflito e rejeição. Tudo isso altera essa vibração, diminui a clareza da intuição, pode atrair energias desalinhadas, comprometendo a eficácia do trabalho. então a abordagem de queimar as pontes é energeticamente contraproducente? Totalmente. A alternativa mais alinhada é uma abordagem paralela e gradual. Manter o trabalho atual não como um fardo, mas ressignificá-lo. Vê-lo como a base sólida. A base sólida que permite a exploração e o crescimento seguro na nova área. É preciso aprender a separar as energias. De um lado, o trabalho que garante a sobrevivência material, e do outro, o trabalho espiritual. Que no início pode até incluir atendimentos gratuitos. Pode e deve, às vezes. Atendimentos de troca para que a energia seja pura, sem a interferência da necessidade financeira. Mas é um desafio manter essa mentalidade. É fácil sentir gratidão por um trabalho que já não preenche a alma. Como fazer essa mudança de chave mental no dia a dia? Bom, a prática sugerida é uma mudança consciente do foco mental. Toda vez que surgir o sentimento de insatisfação com o trabalho atual, a orientação é mudar ativamente o pensamento. Para algo como: Essa atividade é a parte boa que me permite construir o meu sonho. Ela me dá estrutura para fazer minha transição em paz e com segurança. Isso transforma a energia de resistência em uma de gratidão e propósito. o trabalho deixa de ser um obstáculo. E se torna uma ferramenta, um degrau. Além dessa mudança de foco, existe alguma outra sugestão para criar ativamente um campo de atração para a nova atividade, sem gerar esse conflito? Sim, um exercício muito poderoso que foi sugerido é o de endereçamento energético. É um processo de 21 dias para criar um campo de atração para a nova atividade. Endereçamento energético? Isso. A analogia usada é muito bonita. É como se você morasse numa rua escura e decidisse acender uma luz forte na frente da sua casa. E quem estiver procurando por aquela luz? Encontrará o caminho até você. Seja essa luz a terapia, a arte ou qualquer outro dom. É um ato de sinalizar ao universo a sua disponibilidade, o seu propósito, o seu novo endereço energético. Muito claro. E para fortalecer essa transição, também foi mencionada a importância do estudo contínuo. Investir em conhecimento, como a programação neurolinguística, por exemplo, ajuda a aliar técnicas mais racionais ao trabalho intuitivo. Isso fortalece a confiança em si. Fortalece a confiança e a capacidade de auxiliar os outros de forma mais estruturada, criando uma ponte entre o sentir e o fazer. Para concluirmos, então, podemos sintetizar as 3 reflexões centrais. A primeira é que a base de qualquer movimento externo é o sólido reconhecimento interno. A nossa vibração de alto valor é o que define o que atraímos. Sem isso, ficamos paralisados. A necessidade crítica de fortalecer o próprio campo energético para trabalhar com segurança em áreas terapêuticas. A soberania sobre nosso espaço mental e espiritual não é um luxo. É uma necessidade para quem deseja ajudar os outros sem se prejudicar. E, por fim, a terceira reflexão é a sabedoria de conduzir transições de vida de forma paralela e integrada. Ver o presente como a base para o futuro sem criar conflitos. Transformando a jornada em um processo de construção e não de sacrifício. E as sugestões práticas mais importantes para colocar esse movimento? São um exercício de 7 dias para alistar e materializar as próprias qualidades, fortalecendo a autoafirmação. E o processo de 21 dias de endereçamento energético para começar a atrair ativamente novas oportunidades alinhadas com o propósito da alma.
convidamos quem nos ouve a refletir sobre como esses temas se aplicam à sua própria vida. Afinal, são questões universais da jornada de desenvolvimento e autoconhecimento. E para quem desejar, há outras conversas como esta disponíveis para aprofundar esses estudos, e para selar a energia desta reflexão, foram estabelecidas 3 afirmações. Como senhas energéticas. Exatamente. Elas podem ser usadas como um lembrete do nosso poder interior. Eu sou capaz. Eu confio. Eu supero.